de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Dos Espíritos. A pergunta que nós fizemos da semana passada foi a 247. Então, hoje é a 248. O Espírito vê as coisas distintamente como nós? Resposta dos Espíritos. Mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Então, vamos abrir o nosso comentário com o nosso companheiro de trabalho, Djalma. Pois é, ele mesmo responde, né, que a visão do espírito, ela é mais abrangente, porque ela penetra tudo, né? A nossa visão ela é limitada ao alcance da nossa visão, do aparelho óptico, mas a visão do espírito, ela é mais abrangente, é mais profunda, né? Ela é mais dilatada e muito mais abrangente, como ele disse aqui. É assim que eu entendo. Mirim. Exatamente. O espírito, quando ele está livre do corpo físico, ele aguça tudo isso, porque aqui no corpo nós somos limitados. Como colocou Djalma, nosso globo ocular aqui, ele tem só a finalidade para esse momento. Mas o espírito fora do corpo amplia isso aí 1000 vezes, não se sabe quantas vezes, né? E a visão dele se torna nítida, clara, e nada a obscurece, como diz aí, né? Aí cabe uma pergunta para a gente apimentar o estudo, né? Quando ele diz assim, o Espírito vê distintamente como nós, a gente vê claramente que ele fala distintamente porque, segundo as nossas limitações. E o Espírito, por que será que ele tem essa visão delatada? Por que será que ele tem essa visão, vamos dizer assim, abrangente? Qual o motivo? A gente poderia tentar, alguém poderia perguntar isso para a gente aí. O que é que você acha, menino? Como foi colocado, essa matéria grosseira limita essa visão, porque ela não é necessária neste momento para nós. Então, todos nós partimos do mesmo ponto. Não tem ninguém aqui que enxerga mais do que o outro, enquanto espírito, né, encarnado. Mas, fora do corpo, todos nós teremos essa visão desta forma, porque é do espírito. Não é uma questão de usar um óculos de grau e ver melhor do que o outro, não. Né, Djalma? Perfeitamente. Isso vai muito em conta também, dependendo da evolução do próprio espírito. Quanto mais evoluído, ele terá um panorama muito mais dilatado, muito mais aprofundado. Será que essa visão, a Gemira e Djalma, fazendo um comparativo bem rude, né? Será que não seria mais ou menos como o jovem e o idoso? O jovem, no começo da vida, não tem experiência, nem vê determinadas situações, vê entre aspas, né? Não presencia, não tem noção que aquilo pode acontecer. Já quando a experiência de vida chega, a gente vê as situações, já enxerga, se é que se pode usar esse nome, de outro prisma. A gente já vê onde está a cilada, vê onde é que pode acontecer o erro, onde pode acontecer o desvio. Será que não é essa a visão que o Espírito fala aqui? Eu creio que não. É tanto que ele foca tanto, Djalma, aqui. Quanto mais evoluído, mais a visão se dilata. Pois é. Mas tanto o jovem, quanto o velho, quanto o idoso, na matéria, eles estão adstritos aos limites da matéria. Mesmo o jovem tendo uma visão mais dilatada, uma mente mais jovial. É diferente de fora do corpo, fora dessa prisão da carne, dos ossos e dos sentidos. Né? Mas será que é porque quando o Espírito liberta da matéria, ele não tem noção de todas as encarnações que ele passou e o conhecimento não vem acumulado nessas encarnações todinhas até o presente? Será que não é essa visão que ele... Depende. O ideal é isso, mas nem todos estão aptos a assimilar tudo que foi de uma tacada só, como se diz por aqui. Né? Cada desencarnação varia de espírito para espírito. E mesmo a chegada da gente do mundo espiritual,
a volta dos sentidos na dimensão espiritual, ela é parcelada, ela não é abrupta, não. Cada espírito tem uma história. Alguns levam algum tempo, outros estão com muitos dramas de consciência, outros estão porque a matéria, a consciência na matéria, ela tem uma dimensão, ela tem uma sensibilidade. Fora da matéria, sem os agrilhões da matéria, ela é muito mais sutil, ela é muito mais acusativa, ela é muito mais tendente àquilo que a vida é, a harmonia da vida, a elevação da vida, a pureza da vida. Essas leis estão adquiridas na própria consciência. Quando o espírito trilha um caminho de erros e de desarmonia com as leis do universo, ele está muito preso a muitas emoções outras que fogem ao nosso entendimento. Então, não é só chegar no mundo espiritual para que a gente se lembre de uma hora para outra tudo que fomos, né? Isso varia de espírito para espírito e isso leva essa visão. Eu entendo essa pergunta no sentido que o ver aqui, para mim, na minha ótica, na minha maneira de raciocinar, ver no sentido de enxergar, né? Eu enxergar, estou aqui, estou olhando nós três aí na telinha, e ver no sentido de sentir, de realizar, vamos dizer assim, no sentido universal, de se inserir no contexto. Que você falou bem, os espíritos, cada um tem uma evolução individual, então cada um tem uma visão individual nesse aspecto, que o espírito não precisa ver, ele está inserido no contexto universal, ele não precisa da visão essa que nós temos. Então eu vejo essa minha visão aqui, esse ver, nesse sentido, não no sentido de enxergar, no sentido de sentir, é porque eu não estou achando a palavra certa. Por exemplo, eu tenho uma visão da vida. A vida me faz ver com outros olhos. Pronto, sentir essa mais dilatada, uma percepção. Porque no início do capítulo aqui. O termo ver, mas é experiência. A minha experiência me faz enxergar o fato, o objeto com outra dimensão, não é esse sentido? Que aqui, exatamente, porque aqui no capítulo, o capítulo é percepções, sensações e sofrimentos do espírito. Então eu vejo que ele está falando nesse sentido, não no sentido de ver e enxergar, é no sentido de perceber, de receber, de aceitar, de estar inserido no contexto, ter experiência, como você bem falou aí. Eu acho que falta a palavra adequada para a gente entender essa coisa. Eu vejo nesse sentido. O que é que vocês acham? É porque a gente usa o termo enxergar, ver, mas na verdade é uma sensação geral, né? Então nós, de uma certa faixa etária, conseguimos enxergar o que o jovem ainda não consegue, porque ele não atingiu essa maturidade. É isso que você quer dizer, não é? Vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver e nem vou dar carro aos bois. Nós estamos em uma situação, não é, que existe dois lados, o lado A e o lado B. O lado A tem uma visão, está entendendo? Visão que não é de enxergar daquela situação por uma outra, por um prisma diferente, e o lado B está vendo por outro lado, com outra visão, com outra coisa. Quer dizer, um lado A tem uma percepção, o lado B tem outra. Então, cada um vai ter essa percepção de acordo com o seu grau de instrução, com o seu grau de entendimento, com a sua realidade. Você está entendendo? E eu acho que você também entende o contexto que eu quero falar, do que eu quis falar. Será que essa visão dos espíritos não é esse tipo que a gente está estudando, né, para a gente tirar as dúvidas entre nós mesmos? Será que não é esse tipo de visão que se fala? Sem dúvida. Correto. Não é verdade? Quando eu aprendo o que é certo, o que é errado, o bem e o mal, eu mudo o olhar. Eu enxergo de outra forma. A gente tem outra visão do panorama. Outra visão do panorama. A e B lá na frente vão enxergar do mesmo jeito. Vai chegar um momento que vão chegar e vão dizer, mas rapaz, a gente devia ter pensado igual desde aquele tempo. O que Djalma colocou. De acordo com a evolução, eles vão conseguir enxergar da mesma forma lá na frente. Mas tá bom, mas qualquer... Emmanuel tem uma colocação interessante. Emmanuel diz assim, cada um vê a vida do ponto de vista em que se situa. Isso. Não é? Eu estou aqui do lado lateral de uma casa. Esse lado é amarelo.
Mas essa casa, na frente, ela é pintada de outra cor, azul. Do outro lado, ela é pintada de rosa. E na parte de trás, ela é pintada de verde. São 4 cores distintas. Para mim, eu digo que com essa casa, do ângulo que eu estou, aquilo ali, essa casa é essa parede Amarelo. é amarela. Mas alguém que está numa situação que vê os 4 ângulos da casa, tem uma visão mais dilatada, mais ampla. Quem está detrás diz, não, ela é verde. Quem está lá na frente diz, não, ela é azul. Cada um vê a vida do ponto de vista em que se situa. E nós só podemos ver a vida de capacidade com a nossa percepção evolutiva. Exatamente. Aí está chegando o que eu estou dizendo. Aí o ver aí é no sentido de uma visão geral, não é no sentido de enxergar. Então vamos ver o... TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.